Nesta edição do programa TV Empresa, vamos conversar com Marcos Calvelage, que é sócio proprietário da Vodka Calvelage, empresa sediada em Botuverá e que tem escritório aqui em Blumenau, no Vila Germânica. Vamos falar sobre a empresa, sobre seus produtos, também sobre a sua história. Marcos, é um prazer recebê-lo no TV Empresa. Prazer é meu de estar aqui presente. Bom, você há muito tempo está na área de empreendedorismo, né, na área de negócios, mas não nesse ramo. Esse ramo é recente, né? Você Sim. Começou na área de mineração, né? Aliás, porque é em Botuverá, as duas empresas, né? Isso. Tanto a mineração quanto a empresa de vodka é em Botuverá. E Botuverá é uma cidade de mineração, né? Sim, a Botuverá tem muita mineração de calcário, tanto industrial como para cultura de correção de solo na agricultura. No caso da empresa de vocês, a de calcário, era qual? Essa para correção de solo? Não, nós tínhamos pedreiras de mármore lá na região. De mármore. Que também não deixa de ser um calcário, mas para fins ornamentais, para utilização em piso, bancadas, pias. Essa empresa continua com a família? Não, essa empresa foi encerrada em 2009, eu acho, 2010, foi encerrada as operações, em decorrência da crise de 2008 lá dos Estados Unidos. Ah, certo. Bom, foi nessa oportunidade que começou a Vodka Calvelage? Na verdade é um projeto um pouco mais antigo. Isso iniciou alguns anos atrás como uma ideia de aposentadoria. Não como renda na aposentadoria, mas como hobby. Ah, como hobby. Isso. Nós, eu e o meu irmão que começamos a ideia, nós dois gostamos muito de bebida destilada, sempre gostamos. E aí tinha uma brincadeira que a gente começou a fazer de que quando nos aposentássemos, iríamos montar uma destilaria para fazer a bebida que a gente tanto gosta. E essa ideia foi evoluindo, essa crise nos Estados Unidos em 2008 acelerou um pouco o processo e a coisa aconteceu antes do que era previsto. Acabou virando um negócio não de aposentadoria, mas um negócio já hoje bem desenvolvido e bem presente. Antecipou a aposentadoria, então. Exatamente. Bom, você é sócio proprietário e o seu irmão é sócio da empresa? Sim, nós somos em 4 sócios. E como é que começou a empresa assim? Porque como é que veio a ideia de fazer, vamos montar, mas não é tão simples, né? Como é que foi? Vocês já foram comprando as coisas ou montaram alguma coisa, um plano? Não, primeiro a gente foi entender mais a fundo o mundo dos destilados. Então a gente estudou bastante aqui no Brasil, principalmente cachaça, né? Porque aqui a cachaça é muito forte no Brasil. Então nós começamos estudando bastante sobre cachaça, fizemos cursos em vários lugares, fomos atrás de destilarias de uísque, de vodka também, com certeza, para começar a entender como o mercado funcionava. Depois fizemos cursos específicos na área, estudos de química, estudos da parte de que matérias-primas poderiam ser usadas, e aí a coisa foi andando. Compramos equipamentos piloto de produção pequena de laboratório e começamos a desenvolver matéria-prima, porque a gente verifica que muita matéria-prima, normalmente nas cervejas, por exemplo, vem importadas. E nós tínhamos por uma ideia nossa usar só produtos nacionais, não ter matéria-prima importada. Então foram alguns anos aí de pesquisa, estudos e desenvolvimento tanto de produto, né, de matéria-prima, produto e equipamento. Mas vamos falar então dessa questão, pesquisa, desenvolvimento e lançamento, né, que é interessante. A pesquisa vocês fizeram onde? No Brasil, só no exterior? E foi onde? Nos fornecedores, em feiras? Alguma coisa foi no Brasil, alguma coisa foi no exterior. Fomos buscar alguma coisa de tecnologia na Europa também, onde essa cultura da vodka é muito mais forte, tanto da vodka como do uísque. Aí o resto foi internamente aqui. A cachaça nos deu bastante base também, porque não deixa de ser a cerveja também. Por exemplo, um dos sócios, o Maurício, é mestre cervejeiro. Eu sou mestre alambiqueiro e master distillery. O Maurício também é mestre alambiqueiro. E os outros 2 sócios, um é engenheiro químico e outro engenheiro ambiental. Existe mesmo o mestre alambiqueiro? Existe. É uma profissão mesmo? Existe. É uma profissão reconhecida pela ANPAC, inclusive, pela Associação Mineira de Aguardente de Qualidade. Interessante. Bom, e aí, na questão da pesquisa ainda, né? Você falou dessa questão da pesquisa do produto em si, da produção, né? Mas o Brasil, certamente, ele
consome de uma forma vodka, né? De uma forma diferente dos países tradicionalmente fornecedores e consumidores, que são muito frios, né? Normalmente, você em Rússia, que são os maiores consumidores, e são países muito frios, diferente do Brasil. Quer dizer, houve uma adaptação para essa característica ou para o gosto nacional ou não? Vocês fizeram, digamos assim, similar, concorrente aos produtos internacionais? Nós tivemos talvez uma sorte inicial de não ter nenhum tipo de preconceito formado. Então nós não tínhamos nenhuma linha mestra para seguir. Por exemplo, o pessoal da cachaça, eles têm uma linha sempre que ser seguida igual. Plantação de cana, a cana tem que ser moída, fermentada, e o destilador tem que ter um padrão sempre muito próximo, desde a panela, a coluna, o método de destilação. Como nós não tínhamos nenhuma amarra, a gente pôde voar mais alto, criar coisas que não existiam. Então a gente conseguiu, durante o desenvolvimento, apesar de ser um pouquinho mais demorado, desenvolver algumas tecnologias diferentes do que são usadas normalmente. Porque, a priori, a vodka pode ser feita de qualquer matéria-prima que contenha açúcar, ou amido fermentável, né? Amido que se transforma em açúcar. Então, você tem vodkas hoje, por exemplo, no Brasil, a grande maioria é feita de cana-de-açúcar, que são os maiores players nacionais dessas vodkas que vendem muito em volume no mercado. As importadas têm de várias coisas, tem de cereais, dos mais variados, trigo, cevada, milho, pode ser de batata, como tem em alguns países do norte da Europa, pode ser de beterraba, que nem tem uma na Alemanha, pode ser de uva, de maçã, de pera, como tem em alguns países da Europa. Então, nós, por sabermos disso, a gente foi estudando, a gente também teve essa liberdade de ir buscar matéria-prima nacional e não estar amarrado a certos preceitos, como, por exemplo, na cachaça. E como é que foi a questão do maquinário? Esse maquinário ele é importado? Existe maquinário nacional para montagem da indústria? Não existe um equipamento específico para vodka, né? O que tem, por exemplo, no Brasil é equipamentos para cachaça. Para cachaça. E a maioria utiliza esse mesmo? É que o equipamento para vodka tem que ser diferente, porque o produto final que se espera é diferente. Como nós não tínhamos acesso a equipamentos, por exemplo, na Europa, nós até fomos ver equipamentos na Europa para entendê-los, como eles funcionavam, dessas empresas que produzem vodka, mas nós acabamos desenvolvendo os equipamentos sozinhos, nós criamos uma tecnologia própria. Usamos conhecimentos da cachaça, conhecimentos do whisky, conhecimentos de outras vodkas e acabamos criando um equipamento único que a gente desenhou e desenvolveu. Vocês mesmos fizeram? Nós mesmos criamos. Fizeram o projeto Isso, fizemos o projeto. Não fomos nós que executamos a execução física, né? Mas o projeto, a maneira que foi executado, como ela foi todo idealizado, fomos nós que fizemos. Bom, e qual é a característica do produto de vocês? Nós temos hoje na linha a vodka Calvelage, né? Falando na linguagem de marketing, qual é o posicionamento do produto? A Calvelage hoje tem um posicionamento ultra premium. Ela figura hoje entre as melhores vodkas a nível mundial. Mundial? Mundial. Que inclusive muitas pessoas não acreditam, não creem que a gente conseguiu aqui na nossa Santa Catarina desenvolver uma vodka de nível premium, ultra premium mundial. Não, em pouco tempo, né? Porque a fábrica a empresa tem quantos anos hoje? Nós começamos, de produção assim no mercado. Ela entrou no mercado em novembro de 2013. Pois é. A empresa foi fundada em 2012, mas ela foi fundada já com as pesquisas todas. Então, começou pesquisa e desenvolvimento ali por 2008, mais ou menos. Foram 5 anos, mais ou menos, de pesquisa, desenvolvimento, projetos, exatamente. E o posicionamento, desculpa te cortar, tu estavas falando, né? Não, tem problema. Ela tem um posicionamento ultra premium. Então, no início, quando nós conseguimos chegar no que a gente queria, nós tivemos vamos dizer assim, um preconceito muito grande. Ninguém conseguia acreditar que uma vodka brasileira poderia competir mundialmente com vodkas de nível mais alto.
Até porque as vodkas brasileiras, no geral, não têm essa qualidade para se equivaler, né? A maioria que estava no mercado, né? Uhum. Então até faz sentido um pouquinho esse descrédito, né? Do mercado, Faz sentido, né? Faz com sentido, certeza né? faz, com certeza faz. Uhum. Então, para nós podermos posicioná-la melhor no mercado, justamente que surgiu essa dificuldade que a gente não estava prevendo até no nosso plano de negócio, nós fomos buscar certificação fora do Brasil. Como buscar essa certificação? Começamos a participar de campeonatos. Então, participamos ano passado de 2 campeonatos internacionais. Um nos Estados Unidos, que é o São Francisco World Spirit, e outro em Hong Kong, que é o Hong Kong Wine and Spirits Competition. São 2 expoentes de campeonatos e em 2 pontos extremos dentro do planeta, porque às vezes tu pode agradar um público, mas não agradar outro. Exato. E assim você tem um parâmetro generalizado. No São Francisco World Spirit, o campeonato eles fazem análise por matéria-prima. Então, vodkas de cereais competem com vodka de cereais, vodkas de cana competem com vodka de cana, vodka de batata compete com vodka de batata. Esse primeiro, que foi em março do ano passado, em 2014, nós tivemos medalha de prata na categoria vodka de cereais, empatando com alguns players ultra premium já. Em novembro, no Cathay Pacific, lá de Hong Kong, nós tiramos novamente medalha de prata, só que lá é um campeonato diferente, onde todas as vodkas competem juntas. Então, para eles não importa a matéria-prima, e sim o resultado final que é alcançado. E só podem participar vodkas acima de 40 graus GL, do grau alcoólico. Sim. Tem que ser superior, não pode ser abaixo, porque muitas vodkas, só por exemplo, a maioria das vodkas nacionais gira entre 36,5 e 37. Lá nós tiramos medalha de prata novamente, ficamos atrás só de um rótulo russo. Só 7 vodkas do mundo tiraram medalha lá. E agora em abril nós participamos de novo, na verdade em março, com a premiação em abril, nós participamos de novo do São Francisco World Spirits lá nos Estados Unidos, e esse ano tiramos medalha de ouro. Justamente para poder posicioná-la no mercado. Então, os outros players estão lá as colocações e a nossa posição em relação a eles. Esses prêmios foram importantes no sentido de divulgação da marca, desse posicionamento que você está falando. Quer dizer, está sendo uma forma de o pessoal começar a ter crédito, né, na Calvelage como a vodka top mundial. Quer dizer, vocês estão utilizando isso de que forma? Propaganda nos pontos de venda? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Isso com certeza ajuda a validar o que a gente fala, né? Porque, por exemplo, quando nós entramos no mercado, como era uma empresa nova, e a maioria dos nossos concorrentes na vodka algumas são centenárias. Então, as pessoas têm medo, as pessoas que eu digo o B2B, né? Não o consumidor final, o consumidor pessoa jurídica. Ele acaba tendo receio de que, primeiro, você não é conhecido. Ele não sabe a qualidade do que você está entregando. Ele sabe o que a gente fala, mas não tem como você certificar isso, você garantir. E esses campeonatos acabam garantindo que o que você está entregando para ele é um produto bom. Essa segunda medalha, por exemplo, no São Francisco, foi importante para mostrar que, apesar do tempo, o produto consegue se manter bom. Então, nós temos aí no campeonato uma bebida destilada que foi entregue lá no início de 2014, temos um lote que foi entregue agora no início de 2015 e continua tendo padrão de qualidade excepcional. Se não até melhor, porque ano passado foi prata e esse ano foi ouro. Bom, vocês começaram com um produto, né? A Calvelage, né? E agora vocês estão lançando, né? O Calvelage Vibe. Isso, a Calvelage Vibe entra agora em junho com um posicionamento um pouco diferente. Como eu disse, a vodka Calvelage tem um posicionamento ultra premium, onde a garrafa é um pouco menor, por exemplo, ela tem 750 ml, que é o padrão desse tipo de categoria. A Calvelage Vibe, ela vai entrar mais numa linha premium, numa linha um pouco mais abaixo. Sim. Não que não seja boa, é excepcional em relação, por exemplo, às nacionais comuns do mercado de cana. Ela tem um nível de marcas categorizadas aí que são importadas de fora do Brasil para cá. Mas ela acaba tendo um preço mais competitivo, ela se torna um pouco mais competitiva
dentro desse posicionamento de vodkas premium. Pega um outro tipo de mercado, de cliente-alvo, então. Exatamente, ela tem uma garrafa maior de 1 litro, então ela acaba rendendo mais em relação à Calvelage, e ela é uma vodka de volume maior, onde, por exemplo, a Calvelage é uma vodka mais para ser degustada. É uma vodka que você toma, ela agrega muitos valores, por exemplo, se você for fazer uma caipirinha, se você for tomar ela misturada com algum refrigerante, ela agrega muito. A Calvelage também é de excelente qualidade. A Calvelage Vibe também é de excelente qualidade. Mas ela vai ser mais neutra, ela vai ter menos nuances, por exemplo, de buquê, de sabores específicos. A Calvelage ela tem buquê, ela tem características de, por exemplo, esses enólogos que pegam um vinho e sentem todas as nuances do vinho. Na Calvelage ele consegue perceber todas essas nuances também. A Calvelage Vibe, ela vai ser menos nuances, mas ela vai ser mais neutra. Então ela é mais para a pessoa que quer tomar mais. Exemplo, mais festas e coisas assim, provavelmente ela vai ter mais saída. Bom, Marcos, qual é o mercado-alvo? Para que mercado vocês estão vendendo hoje? Quem é o principal cliente-alvo? É casas de espetáculo, danceterias, ou é supermercados, ou é casas especializadas? Hoje, qual é o cliente-alvo de vocês? O nosso maior volume hoje, a nossa venda é a grande maioria para distribuidores. Então nós temos distribuidores já em vários locais do Brasil. Exemplo, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia, fora Santa Catarina que também tem. Então esses distribuidores acabam pulverizando para todos os mercados. Nós temos tanto o atendimento on-trade, bares, restaurantes, baladas, casas noturnas, e o off-trade também, que são supermercados, pequenos empórios, postos de gasolina e etc. E assim, hoje vocês estão atendendo o mercado nacional ou já estão exportando? Por enquanto, o mercado nacional. Mercado nacional. Mercado nacional. Que tem um tamanho vasto a ser é muito grande ainda, né? É muito grande. E como é que está em termos de produção? Quantos funcionários tem a empresa? Nós temos hoje, trabalhando dentro da empresa, 6 pessoas. É porque é uma indústria de pouca mão de obra, mas é capital mesmo, né? Mas é capital e tecnologia investida. E o fora, né? O pessoal de vendas, representante. Isso eu não estou considerando nesse... Não, mas esse envolve um volume bem maior. Não, né? aí sim. Mas se isso for pegar é tudo terceirizado, ou não? Não, a maioria são o próprio distribuidor que daí tem essa responsabilidade. Ele tem. Mas isso é comum no setor de bebidas, né? Funciona assim, né? Funciona assim. Funciona assim mesmo com grandes marcas que têm larga escala, é assim que funciona, né? Isso, normalmente as produções, a área de produção acaba sendo relativamente compacta comparado com outros setores. E a gente consegue trabalhar com poucas pessoas. A gente tem que ser todas muito bem treinadas e selecionadas. Mas a gente consegue trabalhar com um número restrito de pessoas. Ok. Marcos, muito obrigado por sua vinda à TV Empresa. Parabéns a você e a todos os funcionários, também ao sócio, né? Claro. Por esse sucesso da empresa em seu início e por estar fazendo ganhando essa premiação toda internacional e hoje considerada um dos melhores produtos do mundo, né? A Calvelage, que é aqui da vizinha cidade de Botuverá. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.